Olá pessoal, vamos continuar as nossas aulas a respeito de direito civil preparatórias para o concurso do Tribunal de Justiça do Paraná, cargo de técnico judiciário. Aqui a gente já está com o edital aberto. Já vimos a lei de introdução às normas do direito brasileiro, dividida em duas partes, e agora nós vamos ver aqui o tópico 2 das pessoas naturais e pessoas jurídicas. A gente também vai dividir esse tópico, deixa eu marcar aqui o que a gente vai ver das pessoas naturais e das pessoas jurídicas. É aqui que a gente vai avançar. Tá legal, pessoal? Mas e aí, a respeito do Código Civil? A gente vai entrar aqui no Código Civil, daqui a pouco a gente vai para lá. Mas antes, vamos tratar um pouquinho dele aqui, porque no próprio edital a gente já pode ter uma ideia a respeito do que a gente vai tratar. O que é o Código Civil? O Código Civil é aquilo que trata da vida das pessoas. Trata, inclusive, do que são as pessoas, quando começa a vida da pessoa física, que a gente conhece como pessoa física, né? Ele vai chamar aqui de pessoas naturais, é um conceito biopsicossocial, ou seja, de pessoas naturais, somos nós, seres humanos, né? E pessoas jurídicas, né? Que são aquelas que não têm um conceito biopsicossocial, mas que existem para o mundo do direito, a exemplo das empresas, fundações, são diversos tipos, tudo isso a gente vai ver. Mas mais do que pessoas, nós vamos tratar, o Código Civil vai tratar de domicílio. Qual é o domicílio das pessoas, físicas e jurídicas? Vai tratar a respeito dos bens, vai tratar a respeito de fato jurídico, negócio jurídico, ato jurídico ilícito, prescrição e decadência. O Código Civil, que a gente vai ver, vai até aqui. A partir daqui é uma outra legislação extravagante. Estatuto da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. São outras leis. Aqui você está vendo que são outras leis. Até aqui é Código Civil. Só que não está todo o Código Civil aqui, tá, pessoal? Aqui é só a parte geral do Código Civil. A parte especial a gente não vai ver porque não está no nosso programa. Então veja que é realmente um edital bastante enxuto. A gente vai conseguir ver muita coisa, mas não tudo, tá? Conforme já conversamos, a gente não vai ver tudo porque não vale a pena. Eu não acredito que vai cair alguns assuntos. Nós vamos concentrar forças naquilo que a gente entende que é mais relevante e que possa ser objeto de cobrança na nossa prova, tá legal? Mas isso é papo para mais tarde, para daqui a pouco. Nesse momento, quem nos chama é o Código Civil. Aqui eu já previamente preparei algumas coisas para a gente ver e nós vamos estudar nesta aula, neste vídeo, até o artigo 10. É até aqui que a gente vai ver, tá? Eu coloquei uma estrelinha ao lado de alguns artigos, que são as minhas maiores apostas. Todos esses que estão grifados de amarelo, a gente vai ver. Agora, os que têm estrelinha, você deve dar atenção especial. Penso eu que são os artigos com maior probabilidade de cobrança. Tá legal? Muito bem, temos aqui o artigo 1º e 2º, eles não têm estrelinha. Entretanto, eles demandam uma explicação, a gente vai perder um tempinho maior aqui com eles, porque eles demandam algumas explicações, veja que são até relativamente curtos, mas que tem alguns conceitos aqui que demandam maior explicação, tá legal? Então vamos lá, artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Muito bem. Aqui nós estamos falando de capacidade. Eu já até coloquei aqui, ó. Capacidade, é disso que a gente está falando. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. O que significa isso? Isso aqui ele está dizendo que todas as pessoas têm capacidade de gozo
que significa a mesma coisa, capacidade de direito, que todas as pessoas têm capacidade de direito, significa dizer capacidade de gozo. Como assim? Capacidade de ter direitos, de ser titular de direitos. Então, por exemplo, um bebê recém-nascido, ainda que ele não saiba nem que ele é um ser humano, que ele é um bebê, ele não sabe de nada, né, gente? Mas ainda assim ele é capaz de direitos, de ter direitos. Por exemplo, alguém pode ter feito antes do nascimento dele uma promessa de que, se determinado casal tiver um filho e esse filho nascer com vida, ele vai ser proprietário de um apartamento. Eu vou doar um apartamento. Então ele já é capaz de direitos. Acho que esse exemplo ficou bem claro, né, do que está se tratando aqui. Capacidade de direito, ou seja, de ter direitos, de gozar de alguns direitos. É disso que está tratando aqui. Tá legal? Muito bem. Vamos para o artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Aqui o buraco é mais embaixo. Aqui a questão ela fica muito mais doutrinária, sabe? Por isso que eu não acredito que a banca vai se meter nessa confusão aqui, porque até hoje os civilistas, ou seja, aqueles que estudam o direito civil, não chegaram a um consenso a respeito desse artigo 2º. Tá? Mas mesmo assim nós vamos explicar, porque pode ser objeto de prova. Agora, se vier alguma coisa aqui, não acredito que venha uma questão doutrinária, tá, pessoal? Acredito que venha simplesmente a letra fria da lei, como a gente diz, ou seja, realmente perguntando o que está escrito aqui, sabe? Você já entendeu, você viu que a redação é curtinha, fácil de entender, fácil de memorizar o que está escrito aqui. Então é por isso que eu acho que não vem, sabe? Porque não tem muita coisa para ele querer te confundir aqui, sabe? A respeito desses dispositivos legais. De maneira que eu não acredito que venha uma questão daqui. Pode vir, mas não acredito. Vamos lá, então, para o artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então, pessoal, para vocês entenderem o tamanho da encrenca aqui, já começa o que é nascimento com vida, né? Já tem doutrina discutindo o que significa nascimento com vida. Bom, vamos resumir para o que é adotado no nosso direito. Nascimento com vida para o direito brasileiro é quando a criança sai de dentro de sua mãe e respira. Ela saiu do útero e respirou, é nascimento com vida. Outros direitos vão dizer que estão a envolver respirou por tanto tempo, cordão umbilical, nossa, isso aí vai longe. Aqui não, aqui nasceu, saiu de sua mãe, respirou, nascimento com vida. É importante isso, bastante importante, porque envolve principalmente aí o direito hereditário. Essa criança que nasceu com vida já tem capacidade de direito, portanto pode até ser herdeira, ainda que venha a falecer em seguida, tá? Isso daqui é importante sim. Não é sexo dos anjos isso aqui, tá? Não é uma questão irrelevante, trivial, não. Ela é importante, mas não aqui para nós, tá? Nós não vamos chegar a tanto. Estou só fazendo algumas elucubrações aqui com vocês, apenas fazendo alguns detalhamentos para que vocês entendam que isso é importante, mas que para efeitos de prova a gente vai ficar com isso aqui, tá? Que a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, explicando o que é o nascimento com vida. Saiu da mãe, lá do ventre da mãe, respirou, nasceu com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Essa é outra questão que a doutrina ainda não chegou no consenso, tá? Eu não vou entrar em teorias natalista, concepcionista, basta que você saiba que a lei põe a salvo desde a concepção, ou seja, desde que o nascituro, que é o nome que se dá àquele
ser que está no ventre da sua mãe antes do nascimento com vida. Então, antes disso que nós já explicamos do que é o nascimento com vida, desde a concepção, este ser é chamado de nascituro. Tá legal? Não é propriamente um feto, porque o feto tem aquela questão ali de um período específico da gravidez. Ele é desde a concepção até o nascimento com vida, ele é um nascituro. E a lei já põe a salvo, desde lá, os seus direitos. Tá legal? É importante que a gente saiba apenas isso. A gente não vai entrar aqui em maiores discussões, tá? Só para vocês terem uma ideia, lá na faculdade são várias aulas discutindo só esse artigo 2º aqui, e faz seminário, faz trabalho, tem um monte de coisa a respeito desse artigo 2º, porque são muitas discussões. Não tem necessidade, eu acredito que isso aqui nem vai ser objeto de cobrança em prova, tá? Mas de qualquer maneira a gente já está sabendo do que se trata. Quando vocês forem reler e fazer questões a respeito desse assunto, já vão saber do que estão falando, tá legal? Agora sim, vamos ao artigo 3º. Pessoal, aqui tem sorte quem não estudou direito, porque antigamente esse artigo 3º ele trazia, vocês podem ver aqui, outros dispositivos, incisos que foram revogados, e antes disso ainda, no Código de 16 era diferente, aí veio o Código de 2002 e mudou, e a gente teve que decorar tantas coisas e hoje não vale nada. Hoje tá bom para quem tá começando agora. Agora é que tá bom, porque você nem sabe disso aqui, não precisou desaprender. Vamos ver o que diz aqui, ó. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Muito bem, vamos ver alguns conceitinhos aqui, rapidamente. Absolutamente incapaz. Ele é incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Significa que ele não vai exercer, ele vai exercer, só que não pessoalmente. Tá? Ele vai precisar de alguém que exerça por ele. Vamos voltar no nosso neném, que nasceu com vida, que é capaz de direitos e deveres da ordem civil? Esse nosso bebê, esse nosso recém-nascido, ele é absolutamente incapaz. Por quê? Porque ele é menor de 16 anos. Tá? Ele não pode pessoalmente exercer os atos da vida civil. Então ele não pode fazer contrato, ele não pode fazer uma compra e venda, ele não pode, é claro que há exceções, né? Uma criança que vai num bar comprar uma bala já é um contrato de compra e venda, mas isso daí o direito não vai cuidar disso, porque aí tem outras questões que a gente também não vai entrar, mas uma boa fé, um negócio de diminuto valor e assim por diante. Esses contratos a rigor são aceitos socialmente. Entretanto, quando a gente vai falar aí, por exemplo, de uma compra de maior vulto, né, alguma coisa realmente que, né, não vai poder fazer um contrato de locação, um menor de 16 anos, um adolescente, 15 anos de idade, pode ele mesmo fechar um contrato de locação? Não pode. Por quê? Porque ele é absolutamente incapaz. Tá? Ele vai precisar de um adulto, um representante legal. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser um tutor e assim por diante. Alguém que responda por ele legalmente, tá? Algumas pessoas que a própria lei vai estabelecer que vão exercer por ele os atos da vida civil. Ok? Bem explicado. Vamos em frente. Artigo 4º. São incapazes relativamente... Olha aqui a diferença. Vamos marcar isso para ficar mais claro. Aqui. Absolutamente incapazes e relativamente incapazes. São incapazes... Eu vou até mudar a cor para ficar mais clara a diferença. Olha aqui, ó. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, os maiores de 16 anos e menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxico.
Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Os pródigos. Vamos parar um pouquinho aqui e ver esses 4 incisos. Quem são os relativamente incapazes? Aqui, mais uma vez, somente para efeito de explicação, para que vocês possam ler e não ficar numa leitura vazia, uma leitura vaga. Vocês entendam o que estão lendo, tá? Sem grandes dificuldades, maior de 16, menor de 18. É justamente aquela pessoa que saiu daqui e caiu aqui, mas ainda não tem a maioridade. Ele não é maior de 18 anos ainda, ele é menor de 18 anos, entretanto é maior de 16. É o critério etário, tá legal? Critério biológico etário simplesmente, maior de 16, menor de 18. Esse indivíduo, ele é relativamente incapaz. O que significa isso? Ele pode até praticar alguns atos, certos atos, ou dependendo a maneira de exercer. A gente não vai ficar trazendo isso agora aqui, porque não tem necessidade. Mas basta você saber que alguns atos ele pode até praticar, certos atos. O maior de 16 e menor de 18 anos, tá? Quem mais? Os ébrios habituais. Quem são os ébrios? Ébrio, pessoal, no popular é o bêbado, tá? É aquela pessoa que habitualmente tem o hábito, habitualmente é bêbado, tá? É um ébrio habitual e viciado em tóxico. É aquilo que, lamentavelmente, nós temos na nossa sociedade pessoas que, dado o uso dessas substâncias alcoólicas e de drogas, eles têm um hábito tão intenso que acaba prejudicando a vontade deles. A vontade deles precisa ser relativamente eles são tornados relativamente incapazes. A vontade deles não vale 100% como uma pessoa absolutamente capaz. Entenderam? Então, é uma situação triste, mas precisa de regulamentação. Precisa a lei vir aqui e dizer: essas pessoas são relativamente incapazes. É importante saber, tá? Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Aqui a doutrina traz alguns exemplos. Por exemplo, quem está em coma permanente ou transitório, quem está sob efeito, por exemplo, de uma anestesia ali naquele momento, que ela está com a sua vontade prejudicada, tá? É isso que eu quero dizer. Ela está com a vontade prejudicada e não pode livremente exprimir a sua vontade, tá? A vontade dela está viciada por alguma causa transitória ou permanente. Por esta razão, ela vai ser relativamente incapaz. E os pródigos? Esse pródigo aqui é aquele mesmo lá da Bíblia, do filho pródigo. É aquele que bota tudo fora, gasta tudo, gasta demais. Ele tem um problema compulsivo de gastos. Ele tem um problema patológico, tá? Ele tem uma patologia tal que ele coloca a sua própria subsistência em risco, dada a sua compulsão de gastar o próprio patrimônio, de dilapidar o próprio patrimônio. É o mesmo pródigo, é esse pródigo aqui, tá? Lembra dele lá da Bíblia? É assim mesmo que a gente decora, que é aquele que bota tudo fora. Ele bota tanta coisa fora, tanto o seu patrimônio fora, que a sua vontade é relativizada. Ele é um relativamente incapaz, tá? O pródigo pode casar por vontade própria? Ele poderia casar? Esse é um bom exemplo. Ele pode casar? Ele pode, pela vontade própria, não precisa de ninguém. Entretanto, o regime de bens não é ele que vai escolher, tá? Ele precisa de alguém que o auxilie na escolha do regime de bens, que assine. Quando eu falo auxilie, é o popular assine junto com ele, tá? Para que ele seja escolhido o regime de bens. Agora, uma coisa importante, eu vou até mudar aqui.
O absolutamente incapaz, ele é representado. E o relativamente incapaz, ele é assistido. Aqui a vontade do absolutamente incapaz é 100% desconsiderada, ele é representado. É uma outra pessoa, seu representante legal, que vai representá-lo nos mais diversos atos da vida civil, tá? O relativamente incapaz, não. A sua vontade é, de certa forma, parcialmente considerada a respeito do seu assistente. Ele vai ser assistido. É o popular assina junto. Tá? Aqui é só o representante que assina, aqui é só o assistido. Aliás, é o assistido e o assistente que assinam. Estou falando assim, assinam, que é para entender, tá, pessoal? Claro que é muito mais do que isso, tá? Envolve a vontade dele, a vontade do assistente, do assistido, que vão se somar e formar uma vontade só. Aqui não, aqui é apenas a vontade do representante que vai valer, ok? Muito bem. Aqui o parágrafo único, de menor relevância, mas é bom que você saiba, dos indígenas. E o índio, hein? A vontade dele é regulada pela legislação especial, ou seja, não vai se aplicar aqui as regras do Código Civil, tem uma legislação própria. Vai cair na prova? Não vai. Basta que você saiba que em relação aos índios, tem uma legislação própria especial que vai ser aplicada. Tá legal? Muito bem. Pessoal, como é que pode ser cobrado isso daqui? Normalmente o examinador tenta confundir, tenta jogar essas hipóteses aqui para cima. Vai dizer são absolutamente incapazes. Aí ele vai dizer aqueles que por causa permanente não puderem exprimir sua vontade. Aí você vai pensar, puxa vida, ele permanentemente não consegue exprimir sua vontade. Ele precisa de um representante. Como é que vai ser assistido? Não, ele não consegue. Não, nada a ver. A lei fala que ele é relativamente incapaz, está incorreto. Forma mais fácil, pessoal, como eu disse lá no começo, é mais fácil para quem está chegando agora. 16 anos é absolutamente incapaz e ponto final. Fora disso, é relativamente incapaz, tá? Aí vale a pena você decorar aqui, para que ele não invente alguma coisa, ele vai inventar qualquer coisa fora disso daqui e vai jogar no meio para tentar pescar os incautos, os distraídos. Não vamos cair nessa, né, pessoal? Vamos prestar atenção. Acho que vale a pena dar uma decoradinha nisso daqui, para que se vier uma questão a gente esteja preparado. É um assunto relativamente simples, tá? Pouca coisa para decorar, mas é bem tranquilo também de entender. Vale a pena prestar atenção, tá? Seguindo aqui para o artigo 5º. A minoridade cessa aos 18 anos completos. Fez 18 anos completos, é maior. Aqui não se fala, tá, pessoal? No popular aí a turma fala ele é de maior. Ele não é de maior, ele é maior. Ele é maior de idade. Não é de maior, é maior de idade. Tá legal? Só uma coisa assim que é bom que a gente saiba e aprenda a falar da forma correta, tá? O de maior é muito comum, muito usual, mas não é correto, tá? Então, a minoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Aí, a gente chegou justamente saindo lá, menores de 16 anos, absolutamente incapazes, representados. 16 a 18 são relativamente incapazes, assistidos. Aqui o nosso bebê lá recém-nascido já fez 18 anos, então ele alcançou a maioridade, cessa portanto a minoridade, tá? Aos 18 anos, e agora ele está habilitado, apto à prática de todos os atos da vida civil, tá?
Por que eu digo isso? Há ainda alguns resquícios de alguns atos, a gente não vai trazer aqui, mas questão de 21 anos, ainda lá no Código Penal tem alguma coisa, mas isso é lá naquela aula. É importante que você saiba que aqui ele é maior de idade e que para a vida civil ele está apto a praticar todos os atos, tá legal? Cessará para os menores a incapacidade. Aqui a gente vai ter algumas exceções que antes dele completar os 18 anos, ele acaba se tornando maior, tá? Perante a lei, ele vai ser capaz de praticar alguns atos, tá? Vamos lá. Então, cessará para os menores a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Aqui vale a pena a gente falar um pouquinho a respeito, especialmente disso daqui, ó. É aqui que a banca pega. O que ela vai dizer? Que se os pais concederem essa emancipação, é assim que se chama. Então, sabe aquilo que quando jovem, talvez você conheça alguém? Emancipação. Talvez você conheça alguém que foi emancipado. É isso aqui, ó. É aqui que está a previsão legal para aquela emancipação, que os pais vão lá no cartório, fazem um instrumento público e esse jovem se torna maior para alguns atos da vida civil. Normalmente vai morar fora, fez ali 16 anos e precisa estudar fora, etc. Aí é feita essa emancipação, tá, para alguns atos da vida civil. Aí ele não precisa mais do seu assistente. Ele vai poder, per si, como se diz, por ele mesmo, praticar esses atos, tá? Mas não são todos os casos que a homologação judicial está dispensada, tá? Em alguns casos precisa de sentença, logo precisa de um processo. Quando ele tiver tutor, quando não for os pais, aqui ele está falando dos pais, quando são ambos os pais, dos pais, vejam o plural aqui, preste atenção no detalhe, quando ambos forem no cartório fazer um instrumento público ou um deles na falta do outro. Por exemplo, o outro é falecido, separou, foi embora, não se sabe onde é que está, etc. Então, nestes casos, na falta do outro, não precisa de sentença, não precisa de homologação judicial. Agora, quando for o caso de tutor é aquele nomeado pelo juiz para cuidar dos interesses desse menor. Né? Na falta dos pais, ele vai ter um tutor. Nestes casos, ou quando não houver convergência de vontade de ambos os pais, um quer emancipar e o outro não quer emancipar. Aí nós precisamos de uma decisão judicial. Precisamos que o juiz diga por que o senhor quer, por que o senhor não quer, o que está acontecendo, aí o juiz decide. Aí precisa ter uma sentença. Tá legal? Importante saber que, em qualquer caso, o menor precisa ter 16 anos completos, tá? O menor de 16 anos é absolutamente incapaz, nós já vimos isso aqui, ele não pode ser emancipado, ele tem que ser maior de 16 maior de 16 e menor de 18. Maior de 18 não faz sentido, afinal de contas, nós já vimos também que ele já uma pessoa 100% habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Não faz sentido uma emancipação de maior de 18 anos. Certo, pessoal? Muito bem. Além do caso da emancipação, casamento. Ele se casou, obviamente, não precisa pedir pro papai e pra mamãe benção para fazer as coisas, não é mesmo? Não faria o menor sentido, isso daqui é autoexplicativo. Pelo exercício do emprego público efetivo. Essa aqui é uma hipótese mais difícil de acontecer, porque normalmente os editais trazem que só o maior de 18 anos pode assumir o cargo público.
Entretanto, está aqui a lei civil dizendo que se ele exercer um cargo público efetivo, não temporário, portanto, né? Aqui a banca pode querer te pegar no detalhe. Se ele exercer, existe a hipótese? Existe, tá? Isso daqui você não deve pensar na hora da prova. Ah, não, mas é menor de 18, como é que vai assumir cargo? Não, isso aqui está errado. Não. Aqui na lei diz expressamente, exercício de emprego público efetivo, tá? Colação de grau em curso de ensino superior. Aqui nós temos o caso do gênio, do prodígio, né? Ele, ainda que seja menor, conseguiu se adiantar, concluiu o curso superior antes dos 18 anos. É o Sheldon, lá do Big Bang. Lembra do Sheldon? Quem assistiu o Big Bang Theory? Ele aqui, ó. Ele pode ser considerado, portanto, ter considerada a sua incapacidade cessada antes dos 18 anos, se concluir colar grau em curso de ensino superior, tá? É mais uma hipótese. Muito bem. Inciso 5, pelo estabelecimento civil ou comercial e pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos, mais uma vez aqui, tenha economia própria. É aquela pessoa que é um gênio dos negócios, né? Ele tem aqui um estabelecimento civil ou comercial próprio. É aquele empreendedor mirim que deu muito certo. Mirim entre aspas, né? Infante, porque afinal de contas tem que ser maior de 16 anos. Ele tem um estabelecimento civil comercial próprio, ou tem uma relação, participa de uma relação de emprego, que lhe dá condições de ter economia própria. Ele já se sustenta, ele já é dono do próprio nariz, ele se manda, como se diz aí no popular. Neste caso, ele também não vai pedir benção para ninguém, ele se manda e vai em frente com a sua vida. É isso que quer dizer aqui o parágrafo único do artigo 5º. Tá legal? São essas hipóteses aqui, portanto, que cessa para esses menores a incapacidade, tá? Lembrando que sempre, né, tem que ser maior de 16 para qualquer das hipóteses. Até o casamento, a gente não vai ver isso porque não está no programa, mas é proibido o casamento para menores de 16 anos. Tá legal? Vamos em frente. Artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Vamos separar esse dispositivo em dois, como faz o ponto e vírgula aqui. Vamos analisar essa primeira parte, depois a gente analisa a segunda parte. Muito bem. Aqui, a existência da pessoa natural termina com a morte. E nós estamos falando da pessoa natural. Vamos voltar aqui. Aqui, pessoal, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, tá? Vamos voltar aqui. A existência da pessoa natural termina com a morte. Entendeu? Fácil. É isso, né? Começou com a vida, termina com a morte. Nada mais do que isso. Então, esta primeira parte está relacionada com tudo que nós vimos até aqui. A segunda parte, entretanto, ela vai trazer alguns outros conceitos que são lá para frente da matéria, lá para frente do Código Civil. Algumas delas a gente nem vai ver. Na verdade, ambas a gente não vai ver, tá? A questão da ausência e a questão da sucessão, o direito sucessório, tá lá no final do código. Isso aqui tem a ver com herança, tá? Herança, testamento, toda aquela confusão. Isso a gente não vai ver porque não tá no programa, mas a gente vai dar uma passadinha, vai dar uma palhinha a respeito desse assunto, porque está aqui no nosso artigo 6º, tá? Então, presume-se esta quem? A morte. A morte é presumida. A gente não sabe se morreu, mas vamos presumir que morreu. Quanto aos ausentes, a pessoa está ausente, ela sumiu do mapa. É aquele que foi embora, deu o pé na estrada e sumiu no mundo.
Em alguns casos, a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Aqui a gente precisa só entender que sucessão definitiva é aquela que, desculpe aí a obviedade, mas ela não é temporária. Tá? Existe a sucessão temporária, tudo isso tá visto ali um pouquinho mais para frente, mas aqui a sucessão definitiva é aquela que os bens passam definitivamente para os herdeiros. Essa é a sucessão definitiva. A temporária não, ainda fica um tempo esperando para ver se a pessoa vai voltar. Vai que volta, né? Tem um prazo ali que fica esperando, vai que essa pessoa acaba voltando. É disso aqui que se trata, tá? Aberta a sucessão definitiva, nos casos em que a lei autoriza. Quanto aos ausentes, é terminada a existência da pessoa. Considera, quanto aos ausentes, presumidamente, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva, tá? É isso aí. Sem maiores questões, você viu que aqui não tem estrelinha, porque eu não acredito que venha alguma pergunta a respeito disso, mas se vier, mais uma vez, não acredito que venha muito diferente do que você está lendo aqui. Talvez um jogo de palavras, pode ser que venha um probleminha a respeito da pessoa natural, fulano morreu, era ausente, tá? Aí você vai aplicar isso aqui direto, tá? Ele não vai trazer aí muitas questões a respeito disso, vai aplicar direto o que está escrito aqui, tá? Muito bem, artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Isso daqui é importante. Por quê? Porque a decretação da ausência é um procedimento que a gente não vai ver, tá? Já vou dar um spoiler aqui, a gente vai pular essa parte da matéria, porque eu não acredito que isso caia, honestamente falando, tá? Eu acredito que isso não vai ser objeto de questionamento pelo nosso examinador. É muita coisa, muito detalhe, acho que realmente não vale a pena a gente ver, tá legal? É por isso que nós vamos ficar aqui pelo artigo 7º. Mais para frente vamos voltar a falar da ausência e aí a gente trata mais um pouquinho mais para frente, mas não agora, tá? Num próximo vídeo. Por enquanto vamos saber o seguinte, ó. Pode ser declarada a morte presumida, portanto presume-se que a pessoa morreu sem aquele procedimento da decretação de ausência que a gente já comentou que é lá para baixo. Então a gente presume que a pessoa morreu sem que se decrete a ausência, se for extremamente provável a morte e quem estava em perigo de vida. Pessoal, eu vou trazer um exemplo aqui. Imagine que a pessoa se perdeu numa floresta, foi para a floresta amazônica e sumiu e está há muito tempo desaparecida. Buscas e buscas por dias, semanas, vão se sucedendo, meses, e essa pessoa acabou sumindo na mata. Ela estava em perigo de vida. Sabe-se que ela não tem mantimentos, sabe-se que ela é até uma pessoa inexperiente, enfim, as condições, as circunstâncias do caso levam a crer que ela estava em perigo de vida, tá? E é extremamente provável, lamentavelmente, que a morte dessa pessoa tenha acontecido. Então, nesse caso, não é necessário decretação de ausência. Essa morte é presumida. Entendeu? Muito bem. Qual é o outro caso de morte presumida sem decretação de ausência? Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Aqui uma hipótese longe, pelo menos até o momento, graças a Deus, da nossa realidade, caso de guerra em que a pessoa foi feita prisioneira ou desapareceu em campanha, ou seja, ela foi para a guerra e desapareceu, ou foi feito prisioneiro e até 2 anos depois do fim da guerra ela não apareceu. Não é muito diferente da situação anterior, só mais específica a respeito da situação guerra, né? Aí aqui a gente tem alguns
algumas especificidades, mas isso daqui é bem tranquilo de se compreender, né, pessoal? Muito bem, parágrafo único. A declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Que também bem tranquilo, né, da gente compreender. Deixa eu só marcar isso aqui, ó. Um requisito obrigatório da sentença. A sentença que declarar a morte presumida com base nesses incisos aqui, nesses casos, portanto, ela somente poderá ser requerida, a declaração da morte só pode ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações. Não dá para sair correndo, né, pessoal? Pedir, às vezes tem herdeiro que é ansioso, quer logo botar a mão na herança, não pode, né? Tem que tentar a todo custo encontrar essa pessoa, esgotar as buscas e averiguações para ver se essas pessoas realmente estão em uma situação de que pode ser declarada sua morte presumida. Tá legal? Importante aqui que nesta sentença o juiz fixe a data provável do falecimento. Mas como é que ele vai fazer isso? Bom, isso não é problema nosso, é problema dele, problema do juiz, que vai analisar o caso concreto e, de acordo lá com as circunstâncias do caso concreto, vai fixar a data provável do falecimento. Isso aqui, mais uma vez, é importante. Por quê? Porque é aqui que vai dizer, essa data é que vai dizer exatamente quando é que houve a abertura da sucessão, como se diz. Ou seja, quando a herança passa para os herdeiros, tá? É nessa data aqui que o juiz fixar. Não é importante a gente saber, porque afinal de contas cada caso é um caso, né? Então a gente só precisa saber que esse é um requisito e a sentença deve fixar essa data. Se cair, acredito que venha por aqui, ó. A pegada deve vir aqui, tá? Artigo 8º. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Redação um pouquinho confusa, mas já vamos destrinchar isso aí. Você imagina que A e B, sujeitos A e B, num acidente de avião, num trágico acidente de avião, venham a falecer simultaneamente no mesmo acidente. Mas não se sabe, por exemplo, se A acabou sobrevivendo por mais um tempo, ficou no mar à deriva e depois sumiu, desapareceu e morreu, depois foi encontrado o corpo. Aqui a gente está tratando de morte confirmada, tá, pessoal? Questão de morte presumida é ali para cima. Aqui nós estamos de morte confirmada. Então nós não sabemos se A faleceu antes de B ou se B faleceu antes de A. Isso é importante? Sim, para efeitos de sucessão. Porque se se consegue comprovar que um faleceu antes do outro, então pode ser que a herança passe de um para o outro e vai para esse lado da família, entendeu? Ou que o contrário, se este faleceu antes, então a herança vai correr para cá e vai para esse lado da família. Isso é uma questão relevante do ponto de vista hereditário, por isso que existe essa regra, tá? Aliás, como as anteriores, você está percebendo que isso daqui envolve muito o direito sucessório, né? A questão da herança, dos bens que são deixados para os herdeiros, tá? Muito bem. O nome desse instituto é comoriência. E as pessoas envolvidas são os comorientes. Estou anotando aqui, pessoal, porque é importante você saber. É um nome incomum, uma palavra pouco conhecida e que pode assustar na hora da prova. Você, como já está vendo aqui e vai estudar depois, não vai se assustar. Vai ficar
tranquilo. Olha aqui, ó, ela aparecendo aqui, os comorientes, tá? A respeito da comoriência, o Instituto da Comoriência. Então, se 2 ou mais indivíduos, qual é a regra? Agora vamos estudar qual é a regra. Vimos qual é a situação e agora vamos ver qual é a regra. Então, se eles falecerem na mesma ocasião, aqui o nosso exemplo é o acidente de avião, não podendo se averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros. Ou seja, não dá para saber, nem por perícia, nem por outros meios de prova, gravações, etc. Não tem como se saber se um deles precedeu, ou seja, se um deles faleceu aos outros. Então, neste caso, há uma presunção. Presumem-se simultaneamente mortos, ou seja, morreram ao mesmo tempo, tá? Um não herda do outro. Essa é a regra, tá? Como é que costuma vir isso em prova? O mais velho presume-se que faleceu primeiro, afinal de contas, era mais velho, era mais provável. Não existe nada disso, tá? No caso de comoriência, presume-se que ambos faleceram ao mesmo tempo, simultaneamente, portanto, tá? Não tem nada de mais velho, mais novo, era criança, era mulher, não existem. No direito estrangeiro, há notícia de que eventualmente se possa adotar essas regras. São adotadas essas regras no direito estrangeiro. No Brasil, não. No Brasil é isso aqui, ó. Artigo 8º, comorientes simultaneamente mortos. E ponto final. Essa é a regra no Brasil, ok? Muito bem. Vamos para o nosso artigo 9º, já apontando para o final da nossa aula. Serão... isso aqui é bem legal. Olha aqui elas aqui, ó. Olha aqui as estrelinhas. A gente vai ler, pessoal, agora direto o artigo 9º e 10º, porque eles tratam basicamente o mesmo tema e, se for cobrado, serão cobrados juntos, tá? Isso daqui eu acho que é fácil de cobrar porque é fácil de confundir, mas eu vou dar um macete aqui que vocês não vão esquecer, não vão errar, tá bem? Vamos com confiança. Serão registrados em registro público, veja que não sou só eu o redundante, né? Registrados em registro público os nascimentos, deixa eu pegar minha canetinha mágica, os nascimentos, casamentos e óbitos. A emancipação, a gente já viu o que é emancipação, por outorga dos pais ou por sentença do juiz, a gente viu isso lá em cima, tá? Vocês estão lembrados. A interdição por incapacidade absoluta ou relativa. Interdição é aquele maior de 18 anos que acaba se tornando incapaz, tá? Absoluta ou relativamente. Por exemplo, o ébrio habitual, aquela pessoa que lamentavelmente se torna um ébrio habitual, pode vir à família e falar, olha, ele não tem mais condições de lidar, por exemplo, com o próprio patrimônio. Nós queremos a sua interdição relativa, por incapacidade relativa, tá? É um processo, etc. Só para você entender do que se trata isso aqui, tá? A sentença declaratória de ausência e de morte presumida, a gente também já viu lá em cima, tá? Então, tudo isso é registrado em registro público. Agora, nós vamos ver os casos de averbação. Veja que eu botei cores diferentes aqui, tá? O amarelo para o registro e o verde para a averbação. Far-se-á averbação em registro público das sentenças que lhe decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. Inciso 2, dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Pessoal, a questão aqui, agora sim que a gente já fez a leitura, eu vou passar para vocês o que acontece em prova. O examinador pega e fica jogando a gente para lá e fica jogando a gente para cá
E aí daqui a pouco, se você não tem um critério bem estabelecido na sua cabeça, você já não lembra mais o que precisa ser registrado, o que precisa verbado, confunde tudo, vira uma confusão na hora da prova, e você sabe, tem ansiedade, tem isso, tem aquilo, e não é fácil. Então a gente vai trazer um macete aqui para vocês. Existe mais de um macete, tá? Tem gente que fala assim, nasceu, casou, morreu. Eu acho eles contam como se fosse uma historinha de vida. Lembra do que eu falei? Que o Código Civil é a respeito da vida das pessoas? Eles contam aqui, e é isso mesmo, né? É como se fosse uma historinha de vida. No meio a pessoa emancipou, depois foi interditada, e não sei o quê. Eu acho esse critério mais complicado, porque aqui também tem casamento aí, sabe? O que eu vou passar, eu considero o mais simples, serviu para mim. Eu tinha bastante dificuldade de decorar isso aqui, errei algumas questões, fiquei morrendo de ódio porque eu não conseguia decorar, até que um dia me deu um estalo, tive um insight. Pessoal, é mais fácil você decorar a averbação. Veja que aqui são 3 hipóteses e aqui são 4. Aliás, 2 hipóteses, uma foi revogada. E aqui são 4, o dobro, portanto. Aqui, pessoal, o meu critério é o seguinte. Deu pau no casamento. Que letra bem... Meu Deus. Mas você entendeu a ideia. Deu pau no casamento. Ponto. Mais filiação. Deu pau no casamento. Mais filiação é averbação. Averbação. O resto é registro. Foi assim que eu decorei e eu nunca mais errei. Então perceba aqui, ó. Sentenças que decretarem nulidade, pau no casamento. Anulação, pau no casamento. Divórcio, pau no casamento. Separação, pau no casamento. Restabelecimento da sociedade conjugal. Aqui eles voltaram. Eles voltaram, mas antes aconteceu o quê? Para eles voltarem tem que ter acabado, né? Então deu um pau aí no casamento. Mas eles voltaram. Final feliz. Ok. De uma maneira ou de outra, é isso aqui, tá? E mais reconhecimento de filho. Reconhecimento de filiação é aquele que reconhece o filho, né? De um jeito ou de outro, não deixa de ser isso aqui, né, pessoal? Mas você pode decorar que é mais filiação, é averbação. Mas aqui tem casamento. Mas aqui é o casamento, é o primeiro. Não tem isso aqui, ó. Não tem a questão aqui do problema no casamento. Agora eu tô falando isso e tá parecendo tão feio, tô até arrependido. Mas é assim mesmo que eu decorei, tá? Eu ia apagar, mas não vou apagar não. Porque eu quero ajudar vocês a acertarem as questões. Por mais grosseiro que seja o macete, a questão é que vocês precisam acertar. E é assim que eu nunca mais errei. Entenderam? Deu pau no casamento. Filiação, averbação. O resto, registro. Entendeu? Nascimento, casamento, óbito, emancipação, tudo isso aqui, ó. Pode ver, não tem nada a ver com casamento, tá? A não ser o próprio casamento, mas aí aqui não deu pau. Ele está se casando e quer ser feliz para sempre. Eles, cônjuges, ok? É isso, pessoal. Encerramos por aqui a nossa primeira parte de Direito Civil. Tá? Nós ingressamos, portanto, no Código Civil, viemos até o artigo 10. Neste momento, o que eu peço para você? Claro, o like. Por favor, deixe o seu like. Por favor, inscreva-se no canal. É importante, com o sininho. Vou tentar fazer, nossa senhora. Com o sininho, tá? Bate o sininho aí, inscreva-se no canal, deixa o like, compartilha com quem vai fazer o concurso junto com você, com quem você quer estudar. E eu vou agradecendo, ficando por aqui, esperando você no próximo vídeo, na próxima aula. Um grande abraço e até lá.